capítulo 25, versículo 10. Todos acharam? Diz amém? Amém. Só um achou? E no segundo livro da Bíblia, irmãos. Capítulo 25, versículo 10. Fala sobre a construção da arca. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora. A cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirá de ouro, e as meterás varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porá na arca o testemunho que eu te darei. Mesmo sentado, curva a tua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te pedimos que o nosso amado Deus Espírito Santo venha trazer entendimento da tua palavra a cada coração nessa noite, e que a tua palavra venha ser uma semente caindo numa terra fértil, e a tua palavra também ela não volta vazia, e que possamos através dessa palavra entender quão grande é o teu amor para com as nossas vidas. Fala conosco. A voz é do homem, mas a palavra ela é tua, e eu te peço, fala conosco, no nome de Jesus, amém? Irmãos, não vou aqui dentro da mensagem falar sobre a construção da arca, mas quero falar de algo que muitas pessoas, ao lerem a palavra de Deus, muitas das vezes não prestam atenção naquilo que Deus Ele está falando através da sua palavra. Eu queria falar de uma madeira chamada acácia. Nós sabemos que desde os primórdios, desde da fundação da criação, sempre existiu madeiras nobres. E até os dias de hoje ainda existem madeiras nobres. E as madeiras nobres hoje são nobres mesmo, porque é difícil de você encontrar madeiras nobres para se fazer um bom móvel. E Deus, Ele escolheu uma árvore de cetim. Essa árvore, ela vive no deserto. Era uma árvore que não tinha valor nenhum, principalmente por ser cheia de espinho e ser cheia de nós. Eu não sou carpinteiro, eu não entendo nada de madeira, mas eu fico imaginando naquela época, a dificuldade de se fazer uma tábua de uma madeira cheia de nó. Nos dias de hoje, que tem tecnologia, tem as madeireiras, as serralherias, que fazem seus cortes de madeira, ainda há dificuldade de se trabalhar em uma madeira cheia de nó. Essa madeira, ela não tinha valor nenhum. Era uma madeira difícil de ser trabalhada. Essa madeira, ela foi escolhida, não foi por Moisés, não foi por Josué que andava com Moisés. Aleluia. Essa madeira foi Deus que escolheu, e Deus deu uma ordem a Moisés que a arca, que representava a glória dele aqui nesta terra, a presença dele aqui nessa terra, tinha que ser feita da madeira de cetim. Uma madeira
derretido. E ouro na Bíblia representa a glória e a presença de Deus. A madeira podia ser nobre que for, poderia ser valiosa que for, mas ela não teria a mesma condições de aguentar o ouro derretido, tanto para o lado de dentro da arca, quanto pelo lado de fora. E essa madeira que não tem valor nenhum, é uma madeira que aguenta as altas temperaturas do deserto. Essa madeira que não tem valor algum, é a madeira que aguenta o frio do deserto. Nós sabemos que o frio do deserto, ele mata o ser humano. Nós sabemos que o calor do deserto também mata o ser humano. Tanto que o próprio Deus, quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, ele colocava uma nuvem debaixo do sol para fazer sombra para o povo caminhar. A noite era um frio tão grande que ele permitia a coluna de fogo para aquecer e guiar o povo no meio daquele deserto. A árvore de cetim, que não tem valor, é a única que aguenta a temperatura e o frio do deserto. É a única que aguenta o calor do ouro derretido, tanto por dentro e tanto por fora, sem ser danificada e sem ser queimada. E tudo isso, irmãos, Bíblia, palavra de Deus é revelação, irmãos. Eu fiquei maravilhado ao ter esse entendimento, porque Deus pega as coisas desprezíveis deste mundo. Muitas das vezes tem pessoas que olham e falam, mas fulano era assim, Bertano era assado. E irmãos, Deus é aquele que trabalha no coração do ser humano. Deus é aquele que tem o poder de transformar tanto o coração como o coração do homem, o coração da mulher. Uma árvore frágil, mas ao mesmo tempo uma árvore forte. Uma árvore que não tinha valor para os homens, uma árvore escolhida por Deus. E representa também o profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 6. Ele diz que todos nós éramos como traço de imundícia, como trapo de imundícia. E Ezequiel 36, 26, ele está falando que vai tirar o coração duro. Deus falando, tirarei de vós o coração duro e porém em vós, aleluia, o meu espírito, aleluia. Vai tirar o coração de pedra, a dureza de coração. Nós vemos a árvore dura, difícil de se trabalhar, mas era uma árvore que aguentava a glória de Deus, aleluia, a presença de Deus. Nós somos como essa madeira de acácia. Nós somos como essa madeira cheia de nó. Nós somos como essa madeira cheia de espinho. Nós somos como essa madeira sem valor. Nós somos como essa madeira, aleluia, que por mesmo ela sendo sem valor, mas era a única que aguentava o frio e o calor, representando as adversidades, as tempestades, os problemas, porque quem tem a glória de Deus vai passar anos e mais anos e vai permanecer, aleluia, com a glória de Deus e não vai pensar em voltar para trás e desistir do chamado do Senhor na sua vida. Amém? Amém. Está dando para você entender? Essa árvore, para olhar, olha para você. Olha para você lá atrás. Não somos 100% perfeitos. Porque se fôssemos 100% perfeitos, o Senhor já tinha nos levado embora como levou a Elias e a Enoque. Nós somos falhos, somos cheios de defeitos, mas preparados através da palavra para carregar a glória de Deus. A glória de Deus hoje é manifesta no Espírito de Deus nas nossas vidas. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos morada, que nós somos templo do Espírito Santo.
E a glória de Deus hoje é manifesta através do Espírito de Deus nas nossas vidas. No Velho Testamento, a glória se manifestava de diversas maneiras. Dentro do tabernáculo, em cima do monte, se manifestava Moisés. Mas a glória de Deus foi manifestada também, né? No pedido de Deus. Moisés poderia achar estranho. Moisés poderia dizer: Deus, quantas árvores nobres nós temos, quantas árvores boas de se trabalhar. Mas Deus escolheu a árvore mais difícil de ser trabalhada, a árvore que estava cheia de nó, a árvore que aos olhos humanos era impossível de se fazer alguma coisa dela. Mas era a árvore que aguentava, irmãos. Vamos colocar nos dias de hoje os cupins da vida. Hoje você compra um móvel e não é madeira 100%, é uma madeira... É um pó de madeira com cola que chama de aglomerado, e nós vemos que com o tempo, se o cupim não comer, a traça come e estraga. E quantos anos esta arca foi carregada no deserto? Quantos anos essa arca ficou lá dentro do tabernáculo, porque o templo ainda não tinha sido construído? Quanto tempo esta arca ela ficou dentro do templo? Porque na época de Samuel e na época de Davi, a arca ainda existia. Quantos anos, quanto tempo essa madeira, essa arca levou? E não apodrecia, não estragava. Nós vemos que a mesma madeira que foi feita, o caixote, a arca, a mesma madeira também foi feita, as duas varas também foi coberta de ouro e passada pela argola para que o sacerdote pudesse carregar. Ela aguentava o peso da arca, ela aguentava o peso da glória de Deus, aleluia. Por isso Deus escolheu esta madeira que aos olhos de muitos não tinha valor nenhum. Hoje você pode sair daqui dizendo, se você crê, eu sou uma acácia que foi rejeitado por muitos, uma acácia que não tinha valor aos olhos humanos. Eu sou uma acácia que até hoje é difícil de ser trabalhada. Mas Jesus de Nazaré é o carpinteiro, é aquele que trabalha, mesmo que a madeira não presta, da madeira ele vai fazer um bom móvel, espiritualmente falando. Aleluia. É isso que Deus ele quer que você entenda, que nos desertos da vida, você é uma madeira de acácia, e aonde a arca ia, a presença de Deus ali estava. Hoje, irmãos, aonde nós vamos, a presença de Deus, nós somos como se fosse aquela arca, porque a madeira, aleluia, que não tinha valor, era a madeira que estava guardada ali, aleluia, estava guardada as tábuas do mandamento, estava guardado maná, aquele pão que desceu do céu estava lá dentro da arca. Nós sabemos, irmãos, que por onde a arca passava, a glória de Deus se manifestava. Muitos não sabiam de que a arca era feita, mas o povo de Israel sabia que era feito, que ela tinha sido construída da madeira de acácia. E eu louvo a Deus, irmãos, porque dentro da igreja tem dois tipos de pessoas. Aqueles que permitem e quer que Deus trabalhe na vida dele. E tem aquele que não permite nem quer que Deus trabalhe na vida dele. Mas aquele que quer e permite Deus trabalhar na vida dele, esse é uma madeira separada, uma madeira escolhida. Ele fala: olha, aos olhos de muitos eu não tenho valor, mas eu sei que para ti eu tenho valor, porque o Senhor derramou o teu sangue naquela cruz em favor da minha vida, então eu tenho muito valor. Você olha para si, você não importa o que os outros pensem, o que as pessoas falem, você vai se valorizar porque Deus tem valorizado você. As nações, principalmente os filisteus, eles tremiam de medo quando era
filisteus sabiam que era feita de madeira de acácia? Será que os moabitas sabiam que era feita de madeira de acácia? Madeira que não tinha valor? O povo de Israel sabia. O próprio Deus escolheu. Irmãos, não tem como questionar Deus. A Bíblia não diz o porquê que Deus escolheu logo a acácia de tantas outras madeiras que tinha. Mas acabei de falar para vocês que a acácia é uma madeira de deserto. Uma madeira de deserto é igual a palmeira do deserto. Não estou saindo da mensagem. Qual a diferença com uma palmeira do deserto, um pé de coco, uma palmeira qualquer? Qualquer palmeira, qualquer pé de coco dá uma vendaval, ele quebra, cai. E a palmeira do deserto, ela se enverga. Quanto mais forte o vento é, mais envergada ela vai ficar. Até encostar as folhas na areia. Às vezes as folhas dela é toda tampada pela areia, mas quando a tempestade passa, ela vai voltando de volta para o seu lugar e fica de pé novamente. A acácia sofria muita tempestade de areia, um calor terrível, um frio terrível, mas não era valorizada. Mas Deus deu valor para aquela árvore, para que dela fosse construída a arca, que estava representando a presença e a glória de Deus no meio do povo de Israel. Maravilha. Amém? Amém. Aí quando você, eu creio que talvez já aconteceu com alguém aqui, de alguém falar para você assim: eu sinto algo diferente em você. Quando eu estou perto de você, eu sinto paz. Aí você está passando uma luta, uma tribulação, você está numa adversidade, você está às vezes se sentindo no fundo do poço. Aí você ouve alguém dizer: eu vejo que você é diferente, há algo diferente em você. Eu sinto paz quando você abre tua boca e fala. Algo diferente tem em você. Aí você ora para você e enxerga aquele monte de defeito que você tem. Mas é essa diferença, é porque você é uma acácia separada por Deus. Aleluia. Aí está a diferença. Amém? Amém. Sai daqui dizendo: eu sou uma acácia de Deus. Eu sou a acácia de Deus. Quantos desertos já passei, mas eles não me mataram. Quanta tempestade enfrentei, mas eu não morri, eu estou de pé. Quantos ventos soprou contra a minha vida, mas Deus me deu força e eu estou caminhando. Irmãos, quem faz você se tornar um verdadeiro cristão? Não sou contra se fazer teologia, porque a palavra teo é Deus, teologia é ensino de Deus. Mas a verdadeira faculdade que a gente faz, tem gente que faz faculdade de medicina, faculdade disso, faculdade daquilo, mas a faculdade de Deus é os desertos, é as tempestades. Quando você pensa que está tudo indo de água abaixo, quando você pensa que acabou, aí vem a mão de Deus e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. O vento está soprando, mas eu dou ordem ao vento. O mar está agitado, mas eu dou ordem ao mar. Eu sou o Deus do deserto, eu sou o Deus dos montes, eu sou o Deus das tempestades. Eu sou Deus, aleluia, e tudo está no meu controle, aleluia. Então creio que você não está só. Creio que tem momentos que você passa na sua vida. Não é porque Deus não te ama, não é porque Ele não quer o teu bem. É para você ter um testemunho grande de vitória para dar lá na frente. Amém? Eu fico imaginando, depois da arca, já as madeiras serradas, e a árvore que tem nó, na madeira fica as marcas do nó. Depois dela cercada, depois da arca pronta, depois dela toda banhada de ouro,
Dá para ver o nó na árvore? Não dá. Porque a glória de Deus esconde as imperfeições da nossa vida. Através de Cristo Jesus. Porque Deus olha para nós através de Cristo. E Cristo, Ele esconde as imperfeições que há na nossa vida. Nós vemos que todo o ouro que banhava a arca não dava para ver mais os nós, não dava mais para ver as imperfeições. Era ouro por dentro, era ouro por fora. A glória de Deus, ela tem que ser manifesta tanto dentro do crente como fora do crente, daquele que realmente serve a Deus. Mas não reclama da prova, não reclama da luta. Porque quando você realmente serve a Deus, tudo que você passa é para servir de testemunho lá na frente. Se eu for pedir alguém para vir à frente, para poder falar de algo, eu creio que tem pessoas aqui que, se for abrir a boca, nós vamos até chorar ouvindo ele falar da prova que ele está passando. Mas se ele lembrar e olhar para trás, ele vai ver que já passou prova maior e Deus passou com ele. Passou em deserto maior e Deus já passou com ele. Então nós não estamos só. O mesmo Deus que nos deu vitória lá atrás é o mesmo Deus que continua na nossa vida e continua no controle de tudo e de todas as coisas. Mas é necessário você querer ser uma casa de Deus. Amém? Amém. Porque quando você reconhece os seus erros, os seus defeitos, os seus pecados, quando você reconhece que Cristo é o único que salva, que liberta, quando você reconhece quem é Deus, aí devagarinho você vai sendo banhado pela glória. Porque, irmãos, quando a arca ela foi toda banhada de ouro, não foi pegar um tacho de ouro e jogar lá dentro, não. Era obra, na época se chamava artifício. Era alguém que entendia do que estava se fazendo. Aquele que construiu a arca sabia o que estava fazendo. Aquele que estava banhando a arca também sabia o que estava fazendo. Aleluia. Então a arca ela foi banhada aos poucos, ela foi banhada por dentro, banhada por fora, e depois os varais, as argolas todas, a arca toda de ouro, os varais, a arca, as argolas, não dava para ver, irmãos, imperfeição nenhuma. Você pega um anel ou uma aliança toda arranhada. Pega uma aliança que já foi até cortada, às vezes por sua casa, engorda um pouquinho. Tem casa parece que come mais, né? Com esse marquinho magrinho, irmãos. Ele era magrelinho dele. Aí casou. Amém? Aí corta a aliança para a aliança caber no dedo. Então, existem alianças que têm imperfeições, mas se você leva lá o relojoeiro, no orífice, ele vai te entregar uma aliança sem arranhado, uma aliança nova. De uma aliança velha se faz uma aliança nova. Toda arranhada tirada, onde foi encerrado não aparece mais. E é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. O ouro nunca vai deixar de ser ouro. A glória de Deus nunca vai deixar de ser glória de Deus. Você pode até parar, você pode até desistir de servir a Deus, mas Deus vai continuar sendo Deus, e a glória de Deus vai continuar sendo glória de Deus. E a glória de Deus é manifesta em nossas vidas no dia de hoje, de diversas formas. E há tão tempinho que estava com essa palavra guardada. Hoje o Marquinhos falou que eu passo dar uma palavra aí, você passa para mim. Inclusive já pode vir para cá que eu vou precisar para você. Então leia depois em casa sobre a arca, Êxodo 25, para você entender melhor sobre a construção da arca. Mas nada, principalmente no Velho Testamento, irmãos, o Velho Testamento é figurativo para o Novo Testamento. Tudo que você lê no Velho Testamento é figurativo para as coisas futuras. E quando ele escolhe esta árvore,
O próprio Deus estava representando aquele povo que estava com Moisés. Aquele povo representava aquela árvore cheia de nó, coração duro, difícil de ser trabalhada. Mas foi Deus que tirou eles do Egito. Mesmo Deus colocando no deserto, o caminho era a terra de Canaã. Então não importa se você está no deserto, não importa o que passa na tua vida. O que importa é que Deus tem algo de grande preparado para a tua vida. E o melhor de tudo é a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que essa palavra possa ficar guardada no teu coração. Receba o homem de Deus com